o ser humano, ele gosta muito de polarizar respostas no 100% é isso ou é aquilo, que é uma característica da dualidade, né? Até porque o nosso universo, ele funciona com ou é ou não é. Do jeito que a gente funciona, a nossa tecnologia mental, no nível que nós estamos hoje, ou você mentaliza que uma coisa é ou ela não é. A dualidade é isso, né? Isso é um copo, o resto que não é esse copo, não é, né? Então isso aqui não é um copo. Toda bandeira que você levanta, existe, aqui não é. Não tem como você... Então, é por isso que eu sempre falo, esse pessoal que se diz não binário é o povo mais hipócrita que existe. Porque a partir do momento que você se autodenomina não binário, então existe você que é não binário, e existem os outros que são binários. Então você continua fazendo parte de um sistema binário. Não tem como você não... Eu sou não binário e criar um sistema não binário. Não. Você está dizendo que você é não binário, então existem os que são binários. Então você está no sistema binário de qualquer forma. Você pode tentar fazer isso de todas as formas, você vai cair no sistema binário, né? Então, assim, dentro disso, né, dessa questão desses equilíbrios, vamos falar então da questão o que foi e o que não foi. Que as pessoas perguntam, Madalena foi mesmo para a França? Foi Madalena mesmo que chegou lá? Quem foram as 3 Marias que chegaram? Foi a mulher de Cristo mesmo? Existiu a mulher de Cristo, né? Existiu a mulher de Cristo, né? Jesus foi Jesus mesmo? Cristo era um título? Cristo era um título, né? Então vamos entender. Quando a gente pega a história de Damuse ou Dumuse, é a mesma história de Jesus. Tammuz, ou Dumuse, Horus, Mitra, né? Jesus e alguns outros aí, todos eles, teoricamente, falam que nasceram no dia 25 de dezembro. Todos eles vieram de Imaculada Concepção nas crenças. Todos eles teriam morrido de alguma forma de sacrifício, assim. E alguns deles crucificados. Não todos, né? Porque no caso do Horus, ele foi esquartejado. Horus não, do Osíris, esquartejado. Então, o que aconteceu? Qual foi a história original? Né? Alguém veio e vivenciou esses fatos, alguns desses fatos. As histórias foram sendo repetidas por outros, ou elas foram sendo contadas de outra maneira, tendo modificações que fossem convenientes para aqueles que contavam a história. Né? Porque o Jesus da Bíblia, a história dele, não bate com a do personagem real que veio, em 100%. Né? Porque quando você lê, inclusive, as interpretações de Paulo depois, né? Aquilo é a interpretação dele a serviço do G.O. Né? Para ter dominação sobre as pessoas ali. E que é considerado uma grande referência. Né? Mas ele fez um serviço magnífico, porque ele convenceu todo mundo. Seguimos até hoje, inclusive. Sim, ele foi um grande agente. Né? Ele promoveu o que foi solicitado. Né? Tem 2 passagens bíblicas, eu não sei de qual, que citam o Paulo, quando ele ainda era Saulo. E ele é citado como um agente. Ele é chamado pelo pessoal ali do Sinédrio como um agente para resolver alguma coisa para eles, né? Então, assim... Então, o que aconteceu? Madalena foi Madalena? Quem chegou na França foi Madalena mesmo? Então, gente, vamos pensar no seguinte. Existem títulos que são colocados, né, até pelos parceiros, que são faixas de frequências, né? Então, por exemplo, Merlin foi um personagem só? Foi um velhinho bruxo idoso? Não, gente. Merlin era um título que existia para um tipo de druida, quem tinha domínios das ciências naturais ali. E quando eles atingiam um certo nível de domínio das leis universais, das suas tecnologias mentais, aquela população passava a chamá-lo de Merlin. Né? Tanto é que até dentro da igreja de Rennes-le-Château, que é no sudoeste da França, vou mostrar algumas coisas depois da igreja, lá dentro da igreja tem uma pintura do Merlin. Dentro da igreja. E tem um demônio lá também, um Asmodeu lá dentro da igreja também. Né? Então, assim... Aí você fala, mas o Merlin viveu em que época? Que você encontra contos que falam que foi numa época, foi em outra, foi em outra. Mas por quê? Porque como era um título, foram épocas diferentes. Sim. Épocas diferentes. Né? Assim como quando você lê os textos Anunnaki sobre o Enki, você vai ver que em várias fases de seu desenvolvimento, seu compromisso ali, ele tem títulos diferentes. Mas por quê? Davam um título em função do cargo que ele estava exercendo na época.
da função que ele estava exercendo. Ou do grau que estava atingindo. Exatamente. Né? Então, a questão de falar que foi a Madalena é o que a Madalena representa. Tirando a distorção de falar que era uma prostituta, uma pecadora, né, para aqueles que estudaram a fundo, ela representava uma sacerdotisa de alta casta, de família rica. Né? Então, ela era próspera. Uma região riquíssima, inclusive, que é Magdala, né? Exatamente, Magdala, uma região riquíssima. Então, ela era muito próspera, ela tinha um conhecimento, né, de leis universais. Então, vamos analisar assim, a visão da Madalena. No pior dos casos, colocam como se ela fosse uma prostituta que fosse apedrejada. Ser apedrejada. Agora, eu desafio qualquer pessoa a achar uma passagem da Bíblia que fale que a prostituta que ia ser apedrejada lá foi relacionada com Madalena. Não existe a relação. Tem uma parte que tem uma prostituta que ia ser apedrejada. Momento algum, falam que era Madalena. Não tem mais nenhuma parte que fala que aquela lá era Madalena. Não. Falaram de uma pessoa ali, mas associaram a imagem dela a essa prostituta. Mas na Bíblia não existe parte nenhuma que isso foi associado de verdade. Então, isso foi feito de propósito. Quando começaram a colocar a importância da Madalena, talvez como uma esposa de Jesus, teve um bispo que atrelou essas imagens para que as pessoas falassem, olha, gente, o absurdo que a gente está falando, pegando uma prostituta e querendo colocar no mesmo nível, né, da parte masculina. Mas isso, na programação do subconsciente, é mostrando a mulher está bem abaixo. Ela é suja. Sim. Entende? Então, assim, no pior dos casos ali, a Madalena foi colocada primeiro como uma prostituta. Depois disso, aqueles que não chegaram nesse extremo, era uma pecadora. No melhor dos casos oficiais, ela era uma seguidora de Jesus. Uhum. Ou seja, o mestre mesmo era Jesus. Ela era a seguidora. No melhor cenário. No melhor cenário. Esse é o melhor cenário. E uma seguidora que causava um certo desconforto entre os outros apóstolos. Exatamente, uma ciumeira. Porque foi a que o encontrou depois, no terceiro dia. Sim, exatamente. Né? Então, uma certa ciumeira. Que existe nos seres humanos até hoje, né? Um ciúme de tudo, né? Mas eu acho que no caso deles, inclusive, conflitava, né? Com essa percepção de a mulher ter alguma importância entre os hebreus, né? Exatamente, porque ela deveria ser inferior. Entre os judeus, né? Hebreus e judeus, né? Sim. É mesmo, porque é a mesma origem. É uma continuidade, né?